Boa noite, amados. Que bom que nessa quarta-feira, dia 28 de outubro, podemos estar aqui para adorar o Senhor e bendizer o seu nome. Você na sua casa, eu estou de viagem junto com a Gilca, mas nós queríamos muito participar com vocês desse culto de oração. Por isso, essa noite eu quero orar com você, tá bom? Eu quero orar pela família da fé, com gratidão, em confissão, em intercessão diante do nosso Deus. Busquemos ao Senhor. Pai, essa noite nós louvamos o teu soberano nome. E nós somos gratos ao Senhor pela salvação da nossa alma e a oportunidade que o Senhor tem nos dado de podermos buscar o Senhor, de sermos salvos, de ter o Espírito Santo e de perseverarmos em tua presença. Também, ó Pai, queremos ser gratos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos pecados. E nós queremos confessar os nossos pecados, que cometemos por palavras, pensamentos e ações diante do Senhor diariamente. Somos firmados em tua promessa de que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas queremos também, ó Deus, interceder diante do Senhor por nossos irmãos, irmãos da terceira idade, irmãos que são crianças, jovens, adolescentes. Senhor, livra os teus servos, os teus filhos, as tuas filhas da contaminação desse Covid. Tem misericórdia, Pai, de cada um do teu povo, de cada membro da tua igreja, de cada congregado, de cada cristão, em cada lugar deste mundo. Colocamos os irmãos que trabalham na linha de frente no combate ao coronavírus, colocamos as forças de segurança, os irmãos que trabalham nela, colocamos os irmãos, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, nos serviços essenciais. Senhor, colocamos o teu povo em tuas mãos, em qualquer lugar, para pedir ao Senhor proteção. Ó Deus, livramento, graça para fazer a vontade do Senhor. Pai, abençoe a nossa igreja, abençoe cada membro, cada congregado, abençoe cada servo teu, dê sabedoria, ânimo, força para continuar firme diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, que bom que eu posso estar aqui com vocês. Que bom que eu posso falar com vocês. Que bom que vocês podem me ouvir. Louvado seja o nome do Senhor por esses meios de comunicação aqui, não é? Avançados em internet, YouTube, não é? Facebook, e nós podemos de qualquer lugar nos comunicar uns com os outros. Eu gostaria de convidar você que já entrou, que já está conosco, que orou conosco, mas se você chegou agora, não é? Que você louvou agora, se você entrou agora, está participando agora, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar juntos ao Senhor, vamos adorá-lo nessa quarta-feira, última quarta-feira do mês de outubro. Vamos encerrar ela com louvores ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus não nos força a servi-lo em temor, mas dá forças para lhe obedecer. Com mentes voltadas para o seu infalível amor, ao Mestre servir sem temer. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, pra por Cristo viver ou morrer. Quem não se envolve com coisas daqui é soldado que agrada ao Senhor, lutando, servindo, doando o melhor de si, em provas será vencedor. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte
assim. Ouve em nossas vidas com fogo purificar, para sermos fiéis até o fim. Que fiéis nós sejamos, da palavra estandarte fazer. Que fiéis nós sejamos, para por Cristo viver ou morrer. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo Ele é pra mim. Melhor que qualquer bom amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é melhor, Ele sim satisfaz. Jesus é melhor, sim, Ele é amor, caminho e luz, verdade e paz. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo, sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Que bom, 1000 vezes prefiro o meu Jesus. E eu também, meu amado, eu prefiro o Senhor Jesus. E eu gostaria, junto com você, de nós orarmos ainda, orarmos pelo mundo inteiro, orarmos por libertação e salvação, orarmos por suas necessidades, orarmos por justiça e por paz. Nós estamos vivendo dias sombrios, dias de muita devassidão, não é? Dias de muitos desvios da fé e também dias de muita injustiça. Olha, dias terríveis, onde os ricos são mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e miseráveis. Dias em que as necessidades do mundo, em todas as áreas, apesar da tecnologia, aumentam cada vez mais.
dias em que a fé está afrouxando, em que bons pregadores, bons teólogos, homens e mulheres de referência estão se afastando da palavra de Deus, têm dado mau testemunho. Oh, vamos buscar o Senhor. Vamos buscar o Senhor por este mundo. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor o mundo inteiro, inclusive a tua igreja, e pedir a Deus por libertação e salvação. Temos visto, ó Pai, um dos piores cenários do mundo até então. A tua igreja se tornando mundo. A tua igreja deixando e perdendo a simplicidade que há em Cristo Jesus. E não tendo credibilidade para oferecer libertação e salvação. Pedimos a restauração da tua igreja, do teu povo, dos pregadores, dos pastores, de todos aqueles que servem ao Senhor e pregam o Evangelho. Pedimos salvação e libertação para essa gente, para que possamos proclamar salvação e libertação para o mundo inteiro, mundo que jaz no maligno, que está preso sem Deus, sem paz e sem salvação por conta do pecado. Meu Deus, que o Evangelho possa chegar a todos os lugares, grandes e pequenos deste mundo, a todas as pessoas, grandes e pequenas deste mundo. Queremos colocar diante do Senhor as necessidades desse mundo. São muitas, Pai, as necessidades, as dificuldades, os problemas. Meu Pai, tenha misericórdia, principalmente agora em época de pandemia. Em alguns lugares, segunda onda. Em alguns lugares, não terminou nem a primeira. Meu Pai, o que será da humanidade se o Senhor não mover a sua mão para sarar e para abençoar? Colocamos as necessidades de saúde da população mundial, de alimentação, de moradia, de vestes, de justiça e de paz. Quanta injustiça, Senhor! Quantos erros os homens têm cometido, quantas coisas horríveis têm cometido, quanta distorção da justiça, quanta ignorância contra a tua palavra, meu Pai. Tenha misericórdia do nosso mundo. Estabeleça paz em Cristo Jesus. Traga ao coração dos homens, ó Deus, a tua paz. Faz uma obra, Senhor. Faz uma obra. Só o Senhor pode fazer. Colocamos em todos os lugares aqueles que trabalham na área de saúde, os que trabalham na área de segurança pública, nos serviços essenciais, os caminhoneiros, todos os que trabalham no transporte de mercadorias, no transporte, ó Deus, de medicamentos. Ó Deus, tenha misericórdia, meu Pai. Tenha misericórdia nesse momento difícil. O Senhor pode fazer uma obra, nós cremos porque o Senhor é poderoso. E é por isso que nós oramos, na confiança de que o Senhor atende às nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, querida, que bom que podemos buscar o Senhor, que temos esperança, que temos em Deus em que podemos confiar, e sabemos que Ele responde às nossas orações. Muita gente está aí e não tem o que nós temos. Que o Senhor nos ajude a não nos afastarmos do Senhor, nem da nossa fé, nem da nossa esperança. Eu quero convidar você a continuar adorando o Senhor conosco. Vamos buscar o Senhor em oração também, mas vamos louvar o Senhor também, com músicas e hinos. Vamos louvar o Senhor com esse hino. Seus intentos cumpridos no decorrer dos anos, Ele executa o seu querer de acordo com seus planos. Ele aproxima-se o final, bem perto o dia vem, quando a glória
de aprender, o seu apelo ouvir. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos. Seu evangelho, a salvação, ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal, lutemos com vigor. Para a glória de Deus vir o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nosso trabalho vão será, se Deus não for presente. Só o esforço aqui bem diz, e é quem nutre a semente. E aproxima-se o final, bem perto o dia vem. Quando a glória de Deus há de o mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Amém, meus amados? Que bom! A vontade de Deus se cumprirá, os intentos de Deus se cumprirá. Nós cantamos, né, agora nesse hino, que coisa maravilhosa. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 132, um salmo que fala da promessa de Deus. Na revista atualizada no Brasil, a epígrafe do Salmo 132 é que é uma promessa antiga neste salmo. E eu gostaria de convidar você para nós lermos este salmo agora, neste momento, tá bom? E meditarmos neste salmo. Ele tem 18 versos e nós vamos ler os primeiros 10 versos. Depois leremos a outra parte, Salmo 132. Vamos ler os 10 primeiros versos. Olha, abra sua Bíblia, Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor essa noite. E nós queremos a explicação dessa palavra que acabamos de ler. E do restante também até o verso 18 que ainda vamos ler. Queremos a explicação, mas também a aplicação para as nossas vidas. Para que possamos viver segundo a tua palavra. E que em nosso meio, essa noite, haja salvação e edificação para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Salmo 132. Nós estamos começando hoje com este salmo a estudar os últimos 3 salmos de peregrinação. Essa última tríade pode ser identificada por 3 palavras: promessa, unidade e adoração. Olha, aqui o peregrino, aquele que escreve, já está em Jerusalém, e aqueles que
caminharam até Jerusalém para adorar numa das 3 festas que eles tinham que estar lá, eles já estão lá. Estão lá no Monte Sião. E agora eles podem cantar no Salmo 132 as promessas de Deus para o seu povo. No Salmo 133, a unidade do povo de Deus. E no Salmo 134, as bênçãos de Deus que procedem do Monte Sião. E nós vamos então, a partir de hoje, dia 28, e depois no dia 4, e depois no dia 11, estarmos meditando nesses 3 salmos. Então, o Salmo 132 é de autoria anônima. Alguns até advogam que quem escreveu foi Salomão, pela maneira como ele escreve sobre Davi. Mas não há nada certo, então preferimos acreditar que é um salmo de alguém que não se identificou. Este salmo é o maior dos salmos de peregrinação. O seu assunto principal são as promessas de Deus para o seu povo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus, aquelas que ele faz na sua palavra, vão sempre se cumprir. Porque Deus é imutável, ele não muda, ele cumpre as suas promessas. Seus planos para o seu povo, meus amados, repousam sobre o seu poder incomparável. Repousam sobre o seu conhecimento insondável. E repousam sobre a sua sabedoria imperscrutável. Então, nós não devemos temer, nem duvidar das promessas de Deus. Ele cumpre as suas promessas, aquelas que foram feitas ao seu povo. A primeira parte do Salmo, que são esses versos de 1 a 10, nós podemos dividir em 2 partes. Primeiro, as dos versículos de 1 a 5, que revelam o zelo e a dedicação de Davi para estabelecer a casa de Deus em Jerusalém. Se você observar aqui na sua Bíblia, não é? Nos versos de 1 a 5, você vai ver que esses primeiros versos do Salmo são um pedido para que Deus continue a abençoar a dinastia davídica, ou seja, a Davi e a sua descendência no reino de Deus e reinando sobre o povo de Israel. Ele diz: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. E aí ele começa a falar sobre as promessas que o próprio Davi fez a Deus. Como Davi se colocou diante de Deus, né, como rei, e de modo zeloso, jurando diante de Deus, fazendo um voto diante de Deus, de que ele estabeleceria um templo, uma casa para Deus, um lugar de adoração para Deus em Israel, em Jerusalém, no Monte Sião, como diz aqui a Escritura. Na oração, o salmista relembra então a dedicação de Davi e seu firme propósito em estabelecer um lugar de adoração onde Deus estivesse com o seu povo, de como jurou ao Senhor. Veja, versículo 2, e fez votos ao poderoso de Jacó. Aqui, essa palavra poderoso de Jacó, né, essa frase poderoso de Jacó, aparece 3 vezes na Escritura. Primeiro em Gênesis, depois no livro do profeta Isaías e aqui nesse salmo, poderoso de Jacó, enfatizando aquela capacidade que só Deus tem de ter poder, todo o poder. Jesus também, hein, como parte da Trindade, tem todo o poder no céu e na terra. Deus é poderoso. Aí veja, o texto diz sobre o poderoso de Jacó: até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Queridos, nós pensamos o seguinte nesses versos, que Davi, ele dedicou a sua vida a governar o povo de Israel e a procurar lugar onde o povo pudesse adorar a Deus. E ele fez ele fez isso um projeto para a sua vida. Ter um lugar onde o povo pudesse adorar a Deus. Por isso, nós vemos uma coisa interessante aqui no Salmo, nos versos de 6 a 10, uma convocação do salmista para toda a nação adorar ao Senhor na casa do Senhor. Cabe aqui dizer que Davi tinha isso no coração, estabelecer uma casa para a adoração ao Senhor em Jerusalém, onde o Senhor estivesse
onde o Senhor estivesse. E ele disse que ele não descansaria, não pararia de procurar até que ele encontrasse esse lugar. O lugar que Deus queria que ele fizesse, como fizesse. Mas Davi mesmo não pôde construir. Foi Salomão, seu filho, quem fez isso. Mas agora, o salmista convoca todo o povo para adorar o Senhor nesse lugar que a descendência de Davi estabeleceu por mandado do Senhor, um lugar para a adoração. Veja, versos de 6 a 10, ele relembra quando eles estavam à procura da arca e o tempo em que a arca passou fora de Jerusalém. Mais ou menos 2 anos. E quando nós lemos a história, nós vemos que ela abençoou os lugares por onde ela passou. Ele diz, ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Veja, ele está fazendo alusão quando a arca não estava em Jerusalém. Mas a arca foi transportada por Davi para Jerusalém. E lá, quando foi construído o templo pelo seu filho Salomão, a arca foi colocada no lugar santo, no lugar que Deus havia ordenado que fosse colocado. Que coisa maravilhosa! E lá, a presença de Deus foi poderosa. E o povo pôde adorar a Deus naquele lugar. Agora, os peregrinos vinham com isso na mente para adorar a Deus, caminhando, hein? Um passo de cada vez até chegar a Jerusalém. Até chegar lá onde eles iam adorar no Monte Sião. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando eles chegavam lá, eles já iam cantando esse hino. E todos os outros salmos de peregrinação. Mas quando eles chegavam lá, veja a convocação para entrar e adorar o Senhor. Verso 7, entremos na sua morada. Veja, que coisa maravilhosa. Antes, no verso 6, ele diz, encontramos, na segunda parte do verso 6, nós encontramos a arca. Né? Nós encontramos ela e trouxemos para adorar. Agora, já que nós temos uma casa edificada, entremos para adorar. Veja, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Que coisa maravilhosa. Queridos, a cada semana nós somos chamados a adorar a Deus, a adorar em comunidade, a estarmos juntos, buscando o Senhor como hoje. Veja verso 8, levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. O que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que na adoração Deus se faz presente. Deus quer estar junto com o seu povo. Deus quer estar abençoando o seu povo, enchendo o seu povo do Espírito Santo no momento de adoração. E agora o verso 9 diz assim, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. A adoração faz parte de todo o povo de Deus. É para que todo o povo de Deus adore. Sacerdotes que foram chamados pelo Senhor para liderar a adoração, para ensinar o povo, para serem fiéis. E todo o povo fiel ao Senhor também. Veja que convocação maravilhosa. Toda a liderança e todo o povo de Deus é chamado a adorar o Senhor na sua casa. E aí, no verso 10, o salmista faz uma coisa interessante. Ele diz, Senhor, não rejeites, não desprezes a adoração do teu povo. Veja o versículo 10. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Quer dizer, não desprezes, ó Deus, aquele que vem diante do Senhor com um coração contrito, aberto, para adorar o Senhor. Não desprezes a adoração, não rejeites a adoração do teu povo. Queridos, hoje nós somos convocados a adorar o Senhor. Domingo passado, nós tivemos um culto maravilhoso, tanto pela manhã como pela noite, a presença do Senhor era palpável entre nós. Que coisa maravilhosa! Agora, queridos, queremos que isso faça parte de todo culto. Queremos louvar o Senhor, com inspiração, com devoção, com o coração.
Queremos orar ao Senhor, buscar o Senhor com o coração contrito, alegre também. E queremos ouvir a palavra de Deus, iluminada pelo Espírito Santo e com poder. Que o Senhor nos ajude que seja assim a cada semana, a cada dia da nossa vida. Agora, queridos, vamos ler os versículos que fazem parte da segunda parte do livro. Ou melhor, segunda parte do Salmo 132, versos de 11 a 18. Pegue sua Bíblia, veja o que diz aí, 11 a 18. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, que habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém, meus amados? Então, essa segunda parte do Salmo tem muitas lições importantes para nós. Primeira lição é que Deus é fiel em cumprir o que promete. Veja, ele diz claramente, o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Quer dizer, o que Deus prometeu, Deus vai cumprir a Davi. E a promessa que Deus foi a Davi foi incondicional. Você vai ser rei e eu vou te abençoar. Olha, tem promessas na Bíblia que são incondicionais. Não dependem do que o homem faça, Deus cumpre, Deus faz. Foi com Davi. Agora, segunda lição que a gente aprende aqui é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas condicionais. Há promessas na Bíblia para o povo de Deus, tanto o povo de Israel como a igreja, que são condicionais. Deus faz uma promessa e diz, mas isso só vai acontecer se você fizer isso. Aqui no caso, Deus prometeu e exigiu obediência do povo. Veja, verso 12. Se os teus filhos guardarem a minha palavra e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Olha, se os descendentes de Davi servissem ao Senhor corretamente, como Davi, fossem obedientes ao Senhor, Deus iria cumprir as promessas que fez a Davi na vida dos descendentes de Davi, dos filhos de Davi. Alguns deles foram fiéis, sim, outros não. Mas daqueles que foram fiéis, Deus cumpriu a promessa. E Deus manteve a promessa da vinda do Messias pela descendência de Davi, porque era uma promessa incondicional. Mas abençoar a descendência, um por um em particular, exigia deles obediência. Queridos, as promessas de Deus para a igreja e para o povo de Deus no Antigo Testamento também, que são incondicionais, que Deus não pediu que se fizesse nada, ele vai cumprir. Ele cumpriu uma parte e vai cumprir o restante. Mas aquelas que exigem alguma responsabilidade do seu povo, ele só vai cumprir na obediência do seu povo. Temos que abrir os nossos olhos para isso. Porque muitas igrejas, ou muitos do povo de Deus, pensam que, pelo fato de receberem a Cristo como Salvador, serão abençoados se viverem ou não seguindo a Cristo. E não é verdade. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então existe uma promessa de salvação para todos que perseverarem até o fim. Terceira coisa que nós vemos aqui neste salmo é que Deus escolheu nesses últimos versos, Deus escolheu estar para sempre com o seu povo. Veja versículos 13 e 14. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para mim o lugar do meu repouso. Olha o próprio Senhor falando, aqui habitarei, pois o preferi. Assim como Deus preferiu estar em Sião,
para de lá guiar o seu povo. Deus também escolheu para sempre estar com o seu povo, a igreja. Jesus disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que coisa maravilhosa! Ele estará conosco, independente de nós. Que coisa maravilhosa! Isso é uma promessa. Se nós continuarmos firmes, servindo o Senhor, pregando a palavra de Deus, Ele estará conosco. Há aquela promessa ainda que Ele diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Que coisa maravilhosa, meus amados, é a palavra de Deus e são as promessas de Deus. Deus escolheu estar para sempre com o seu povo. E aí nós temos os últimos versos do Salmo, de 15 a 18, que falam das bênçãos da aliança de Deus com o seu povo. Veja, ele fala sobre a provisão das necessidades, verso 15. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. A promessa de Deus para o povo que é obediente é o suprimento das suas necessidades. Aí ele fala também sobre a adoração abençoada. Veja, verso 16. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Esses versos são a resposta da oração inicial dos versos de 1 a 5. Se você olhar lá, você vai ver claramente aqui o salmista pedindo isso. Olha, 9, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Aí, no 16, Deus diz, eu vou vestir de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Então, a igreja, ela é abençoada em sua adoração. Quando aqueles que foram chamados para liderar a igreja, eles são fiéis ao Senhor. E quando a igreja, os fiéis do Senhor, fazem isso com júbilo. Uma outra coisa, veja, verso 17 fala sobre liderança justa e fiel. Um governo e uma igreja liderada com fidelidade ao Senhor. Ali farei brotar a força de Davi, o seu governo, o seu reinado. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Olha, ele está falando de governo, de liderança, sobre a luz do Senhor e da sua palavra. Não só a igreja, mas os países, as nações precisam de liderança justa. A igreja precisa de liderança justa e fiel ao Senhor. Um governo e uma igreja liderada com fidelidade. Por que é que estamos com muitos problemas na igreja? Muitos desvios? Porque falta uma liderança justa e fiel ao Senhor. E fiéis, justos também, que sigam ao Senhor corretamente, segundo a sua palavra. E aí o salmista termina dizendo que o Senhor, Ele provê libertação, livramento do inimigo para o seu povo. Verso 18, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Veja, ele fala que o povo de Deus vai ser livre das mãos do inimigo. Deus vai livrar, vai libertar, vai dar uma vitória tal que o povo de Deus liderará. Agora a pergunta é, por que isso ainda não aconteceu? Porque o que me parece é que se nós estivéssemos na liderança das nações, humanamente falando, politicamente falando, alguns de nós seriam infiéis ou piores do que eles. Porque se nós não conseguimos ser fiéis na liderança eclesiástica, como povo de Deus, fiéis ao Senhor como igreja, como seremos liderança mundial? É difícil, não é? Mas haverá um dia em que Deus vai julgar o mundo com justiça, por meio de Jesus. E Jesus vai liderar e dizer como que realmente é uma liderança justa e fiel neste mundo. E vai libertar e livrar o seu povo das garras do inimigo. Este salmo nos ensina 3 grandes lições, meus amados. O que nós aprendemos aqui com o salmista? Primeiro, querido, que Deus não volta atrás em suas promessas
para o seu povo de todos os tempos. Deus não voltou atrás das suas promessas para o povo de Israel, nem voltou atrás das promessas que fez a igreja, nem voltará. Deus vai cumprir. Agora, nós precisamos ser obedientes. Porque a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que Deus abençoa os obedientes do seu povo de todos os tempos. Leia a Bíblia. Inclusive, nós estamos terminando esse ano, a leitura anual da Bíblia, um ano difícil, com muita dificuldade, mas nós estamos firmes. E vamos chegar no dia 31 de dezembro de 2020, tendo terminado a leitura do livro do Apocalipse. E glória a Deus por isso. Não é verdade? E eu quero incentivar você a ler a palavra de Deus. Mas não só a ler, a obedecer a palavra de Deus. Porque Deus abençoa o seu povo de todos os tempos, em todos os lugares. E a terceira lição que nós aprendemos aqui é que Deus está com o seu povo em todo o tempo. Esteve no passado, está no presente e estará no futuro. Vai estar no futuro. Deus é poderoso, queridos. E Ele não volta atrás das suas promessas. Ele exige apenas que sejamos obedientes à sua palavra. E Ele fez uma promessa de estar conosco por todo o tempo. Receba essa palavra. Aplique na sua coração, na vida da sua família. Você que está conosco, se é cristão, faça a mesma coisa. Se ainda não é, torne-se hoje, recebendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Pai, louvado seja o nome do Senhor essa noite, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem estado conosco. Ajude-nos, ó Deus, a crer nas tuas promessas e ter a certeza de que o Senhor cumpre. Ajude-nos a vivermos em obediência à tua palavra. E ajude-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a ter a convicção de que o Senhor está conosco, porque o Senhor está todos os dias da nossa vida, até que Cristo volte. Abençoe os que estão conosco e que ainda não receberam a Cristo como Salvador, que recebam essa noite e se convertam ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, que bom que nós estamos aqui. Agora chegou o nosso momento de oração. Se você já enviou os seus pedidos de oração no chat, se você já colocou isso diante do Senhor, nós queremos orar agora. Queremos colocar todos os pedidos que os irmãos, que os amigos têm feito ao Senhor. Queremos agradecer ao Senhor também pelas respostas das nossas orações. E encerrar essa reunião na presença do Senhor. Busquemos ao Senhor. Pai, muito obrigado porque podemos cultuá-lo, porque podemos bendizê-lo essa noite. Agora colocamos todos esses pedidos que foram feitos aqui. Todos eles, ó Pai, um por um, de acordo com as suas necessidades. Cura, libertação, salvação, emprego, livramento, graça de Deus, ânimo em tuas mãos. Louvamos o teu nome porque o Senhor tem respondido às nossas orações e porque o Senhor está conosco. Pedimos ao Senhor que domingo estejamos na casa do Senhor. Não só pela manhã para estudar a tua palavra, mas à noite para celebrarmos a ceia do Senhor. Abençoe o teu povo, cada um daqueles que fazem parte da tua igreja, a liderança da igreja, os membros da igreja, os congregados da igreja, todo o teu povo, não somente no Jardim das Palmeiras, mas em todos os lugares. Em nome do Senhor Jesus, nos dê um resto de semana na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Tenha um restante de semana e um final de semana na presença do Senhor. Domingo, às 9 horas da manhã, nos encontraremos para estudar a Palavra de Deus, tá bom? E eu quero estudar a Palavra de Deus com você. Mas agora, eu gostaria de lhe dar algumas informações, tá bom? Primeira informação é que nós estamos estudando
às quartas-feiras sobre os salmos de peregrinação. Hoje estudamos o 132, dia 4 o 133 e dia 11 o 139, com dois temas, unidade e adoração. Domingo, eu estava dizendo, às 9 horas, estaremos estudando a palavra de Deus com o tema Lutando contra a Ansiedade, Lucas capítulo 12, de 22 a 36, e o versículo para memorização, Lucas 12, 25. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Eu estarei pregando a partir de domingo, dia 1º de novembro, na carta de Paulo aos Filipenses. No dia 1º vou pegar sobre comunhão do Espírito. No dia 8, caráter provado. No dia 15, aquele que começou boa obra. No dia 22, pensem concordemente no Senhor. E no dia 29, aprendi a viver contente. Tá? A partir do dia 4, semana que vem, na próxima quarta-feira, nós estaremos voltando às reuniões presenciais de quarta-feira. Essa reunião que você está participando agora e estamos encerrando, mas também será transmitido ao vivo. Começaremos também, a partir do dia 1º, a verificar a ausência dos membros, segundo o artigo 8 e a linha 3 do nosso estatuto, e também estaremos procedendo à assinatura do compromisso de pacto da igreja, de acordo com o artigo 7º e a linha 5 do nosso estatuto. Se você não pode ir ao templo e precisa contribuir online ou fazendo um depósito, um TED ou um DOC, você pode usar a conta que a gente tem no Sicoob. O número do banco é 756, a agência 4264. A nossa conta corrente é 518808. O nosso CNPJ 030 46259 000161. Igreja Batista do Livre-Arbítrio, Jardim das Palmeiras. Deus abençoe a sua vida, esteja sempre conosco, participando das nossas reuniões. Em nome do Senhor Jesus. Amém.